Boa tarde, eu sou o Caio, né, vim apresentar meu projeto que tem como título Isolamento e Identificação dos Fungos Intestinais do Aedes aegypti e Caracterização do seu papel na fisiologia do inseto e na transmissão do vírus Zika. Eu sou aluno do Instituto de Biologia, sou aluno de graduação, né, do Instituto de Biologia e sou aluno de iniciação científica do Instituto de Biofísica, aqui da UFRJ também, né, e orientando da professora Ana Bahia, né, no Laboratório de Bioquímica de Insetos e Parasitos. Então, vou começar a falar do meu projeto. Meu modelo de estudo é Aedes aegypti, né, que sabidamente é um inseto de grande relevância para a saúde pública a nível mundial, porque ele é vetor de diversos vírus, né, que causam doenças importantíssimas, né, para a saúde pública, tais quais a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Né? Então, o meu interesse ao estudar o Aedes aegypti, na verdade, é a microbiota fúngica, né, do intestino médio do Aedes aegypti, né, e a interação dessa microbiota fúngica com o próprio mosquito e com o vírus Zika numa eventual infecção. Então, essa relação trilateral entre microbiota, mosquito e vírus é o foco do meu projeto. Né? Essa interação, do ponto de vista bacteriano, ela é relativamente bem conhecida e a quantidade de conhecimento e de publicação que existe, né, sobre microbiota bacteriana de Aedes aegypti é bem grande se você comparar com a quantidade de conhecimento que existe sobre microbiota fúngica, né, um conhecimento bem limitado. Então, o meu projeto também tem a ideia de abrir um pouquinho os horizontes nesse sentido. Tá? Enfim, essa interação da microbiota com o inseto e com o patógeno pode acontecer de diversas maneiras diferentes. Né? Eu trouxe essa imagem para ilustrar um pouco isso, né? Que mostra algumas das maneiras que essa relação pode acontecer, seja por superativação do sistema imune do mosquito, que vai combater o patógeno, ou, enfim, a microbiota fazendo uma barreira física, impedindo que o patógeno interaja com o epitélio do intestino do mosquito. Enfim, né, metabólitos secundários da microbiota agindo diretamente no patógeno, entre diversas outras, né? Diversas outras possibilidades de interação que existem. Então, entender como essa interação acontece é essencial, né? E pode, enfim, abrir portas para estratégias de contenção das doenças e outras coisas igualmente importantes. Bom, os objetivos do meu projeto, de maneira geral, são entender um pouco dessa composição da microbiota fúngica dos mosquitos Aedes aegypti, entender qual vai ser o papel desses fungos, né? Qual vai ser o impacto dessa microbiota na transmissão do vírus Zika, né? Como essa microbiota vai interagir com o vírus e com o inseto numa situação de infecção, e qual vai ser a importância dessa microbiota para a adaptabilidade do mosquito ao ambiente e para fitness do inseto e, enfim, para o mosquito mesmo. Mais especificamente, então, nossos objetivos foram isolar alguns fungos do intestino médio da Aedes aegypti, né, caracterizar esses isolados, né, então, identificar eles, caracterizar mesmo, né, entender, então, como essa microbiota vai variar dependendo das condições, das circunstâncias que esses mosquitos são submetidos, né, seja, enfim, dietas diversas que eles vão ser submetidos, estágio de ciclo de vida, infecção pelo vírus. A nossa ideia também foi eliminar a microbiota fúngica de indivíduos Aedes aegypti usando antifúngicos e avaliar o fitness do inseto em cada um dos isolados de uma maneira mais individual, né? Coisa que, enfim, acabou não sendo possível ser feita porque a gente viu que os antifúngicos que a gente usava estavam apresentando uma alta toxicidade para o mosquito e não tem resultados para esse objetivo, né, por enquanto. E, por último, testar uma possível ação antiviral para Zika dos isolados obtidos, né? E essa parte do projeto está sendo feita em paralelo por uma outra pessoa do laboratório também, em colaboração, que inclusive também vai apresentar aqui nessa sessão, né? E, enfim, mas é um objetivo do projeto também. Bom, então, indo para materiais e métodos para os experimentos, a primeira coisa que foi feita, né, nesse projeto foi dissecar os mosquitos coletados na colônia do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. Né? Então, esses mosquitos foram coletados lá, dissecados, foi retirado o intestino médio deles, macerado em PBS
e plaqueado, né, em placas de Petri com meio saburo-agar, que é propício para o crescimento de fungos, com antibiótico penicilina e streptomicina para direcionar mais ainda para o crescimento de fungos e não bactérias. Né? Então, as colônias que cresceram nessas placas de Petri foram passadas para outras placas de Petri com meio saburo-agar, né, para serem isoladas, e a partir disso a gente obteve os isolados fúngicos do intestino médio do Aedes aegypti. E a gente passou para a caracterização desses isolados. Então, a primeira caracterização foi morfológica, né? Os isolados que a gente conseguiu foram esses 3 isolados, né? São 12 leveduras e um filamentoso. E aí a gente caracterizou macroscopicamente primeiro, né, nessa caracterização morfológica. Então, alguns critérios que a gente usou, se ele é leveduriforme ou filamentoso, qual o aspecto dessa colônia, se apresenta rugosidade, se é liso, o formato da colônia, se é uma colônia arredondada, se é mais irregular, e a coloração foram critérios que a gente usou para análise da própria colônia de uma maneira macroscópica. E, microscopicamente, como são esses fungos a nível celular, né? Se as células são tipicamente leveduriformes, separadas, ou se apresenta uma morfologia diferente, como o isolado AF6 e o isolado AF13, que são dimórficos, né? Apresentam algumas pseudo-hifas, apesar de tipicamente leveduriformes, com células isoladas. Ou, né, o AF4, que é o nosso filamentoso, né, que tem hifas septadas, com conidióforos, sem vesícula, bem ramificados. Então, como microscopicamente são as estruturas desses fungos. Depois disso, a gente fez a caracterização bioquímica com 2 testes bioquímicos, né, que são o teste de catalase e o teste de urease. O teste de catalase para analisar se essas colônias, né, de leveduras, no caso, a gente só usou as leveduras para fazer os testes bioquímicos. Então, se ela é capaz de degradar o peróxido de hidrogênio, e o teste de urease para ver se ela é capaz de degradar a ureia. E todas as nossas leveduras deram negativas para os 2 testes feitos. E depois disso, a caracterização molecular. Então, a gente usou 2 métodos de caracterização molecular. O primeiro deles foi espectrometria de massas, né, a partir de fragmentação de peptídeos, chamadas MALDI-TOF. E o sequenciamento do DNA mesmo dos fungos, das regiões passadoras transcritas internas do DNA, né, as regiões ITS, que são bem típicas dos fungos. E a gente usou esses 2 métodos combinados para identificar esses fungos. Então, os resultados que a gente teve foram esses. Tá? O único que parece que os resultados não concordam é o AF5, mas Candida guilhermondi, Meirosoma guilhermondi, depois olhando na literatura, eu percebi que é a mesma espécie com nomes diferentes. Então, todos os fungos que a gente conseguiu o resultado no MALDI-TOF bateu certinho com o resultado do sequenciamento. E a gente só não conseguiu o resultado para 3 dos 13 fungos isolados. Né? Enfim. Então, vou partir para experimentos para tentar entender como essa microbiota total do inseto vai variar dependendo de os estágios do ciclo de vida do mosquito que ele vai se encontrar. Então, como eu fiz o experimento? Eu usei os indivíduos inteiros, né, até porque eu não tinha como fazer a distinção de parte do corpo do inseto em alguns grupos e em outros não. Né, como estou usando ovo, larva, pulpa, adulto, eu não tenho como fazer essa distinção em ovo, por exemplo, então tenho que usar os insetos inteiros também nos outros. Então, usando o trisol, eu extraí o RNA de cada um desses insetos, né, de cada um desses grupos de insetos. Com esse RNA extraído com trisol, a partir dele eu produzi o cDNA, que é o DNA complementar, e com o cDNA eu realizei o teste, né, eu realizei um PCR quantitativo, utilizando os primers ITS1 e ITS2. Né, também são daquela região ITS que foi feito o sequenciamento. Né, e para normalização, né, como normalizador, eu utilizei o S7, né, que é o gene constitutivo do inseto, então eu usei o primer de S7 como normalizador. E como resultado, eu obtive esse gráfico, né, e nesse gráfico dá para perceber facilmente que a única fase do ciclo de vida do inseto onde existe uma variação significativa da quantidade de fungos é a fase larval.
né, eu utilizei o terceiro estágio larval, né, o L3, para fazer esse experimento. E como a variação observada nas larvas é significativa, a ideia, né, a partir de agora, é abrir esse leque e fazer com esse mesmo experimento com outras fases larvais, L1, L2, L3, L4, para ver se a variação acontece da mesma maneira em todas elas, ou se é específica da L3. Enfim, em todos os outros estágios não existiu uma variação significativa. O próximo experimento que eu fiz, então, foi bem parecido com o experimento anterior, mas foi para entender um pouco como essa microbiota vai variar, dependendo não mais do estágio de ciclo de vida, mas agora da alimentação a qual esses insetos são submetidos. Então, o primeiro grupo que foi feito foram os insetos alimentados exclusivamente de açúcar, né? E fez mais 2 grupos com insetos alimentados de sangue, sendo que um deles é sangue não infectado, que a gente vai chamar de MOC, e o outro sangue infectado, com Zika. Tá? Então, eu extraí o intestino médio, né? Eu retirei o intestino médio desses insetos. Como são todos insetos adultos, agora tem como fazer essa distinção, né? Retirar o órgão. Então, eu retirei o intestino médio desses insetos, fiz a extração do RNA utilizando trisol, da mesma maneira que eu fiz no último experimento, e a partir desse RNA extraído, eu produzi o cDNA, que é o DNA complementar. Com essas amostras de cDNA, eu realizei o PCR quantitativo também, da mesma forma, com o TS1 e o TS2, e o S7 como normalizador. Esse processo de extração, produção de cDNA e dissecção, esse processo inteiro foi feito 1 dia após a alimentação e novamente 4 dias após a alimentação, para entender também como se dá essa variação com o tempo. Tá? E o gráfico obtido foi esse, né? O resultado foi esse. Então a gente pode perceber com esse gráfico, né, que essas 2 primeiras barras que mostram a variação da microbiota no grupo alimentado apenas com açúcar, sendo que a primeira barra é 1 dia após a alimentação e a segunda barra é 4 dias, não existe uma diferença significativa, né, desse grupo, né, uma variação significativa na microbiota. Já nos outros 2, existe uma variação significativa, né, no MOC, que é o sangue não infectado. Então, com 1 dia após a alimentação, a gente vê que a quantidade de fungo presente no intestino médio dele está bem elevada, não existe uma variação significativa dela, né, quando comparada com o grupo do açúcar, mas 4 dias após a alimentação existe uma redução muito significativa da quantidade de fungo no intestino médio desses mosquitos. Tá? Então, a variação observada foi de 1 dia após a alimentação para 4 dias após a alimentação, uma redução significativa. E a variação que acontece no grupo do sangue infectado com Zika é oposta. Então, no primeiro dia após a alimentação, a quantidade de fungo está bem reduzida, significativamente reduzida quando comparada com o grupo do açúcar. E quando a gente compara, né, quando a gente compara com 4 dias após a alimentação, nesse mesmo grupo, existe um aumento muito significativo também da quantidade de fungos. Então, a variação é oposta ao grupo do sangue não infectado. Então, para concluir, né, a gente conseguiu isolar alguns fungos, né, do intestino médio do Aedes aegypti. Né, esses isolados a gente conseguiu caracterizar e identificar, né, boa parte deles. Isso permitirá a realização de experimentos posteriores que vão, né, mostrar para a gente qual é o efeito desses fungos, cada um dos fungos nesses mosquitos de uma maneira individual. Né? E tiveram os testes desses outros experimentos, desses gráficos, que mostraram que a fase larval é a única fase do ciclo de vida onde existe uma variação significativa, né? Uma redução significativa. E quando a gente alimenta o mosquito com sangue não infectado, após 4 dias de alimentação, a quantidade de fungos reduz muito. E quando o sangue está infectado, 1 dia após a alimentação existe uma redução significativa. E 4 dias após a alimentação existe um aumento significativo, né, quando comparado com
os dias anteriores. Muito obrigado pela atenção. Esse foi o meu projeto.